Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Bom, neste vídeo eu gostaria de fazer um unboxing deste livro aqui, que eu recebi ele há alguns dias, porém não havia tido a oportunidade de gravar aqui para o YouTube. O livro é este daqui, é um lançamento da editora Agnus, escrito pelo teólogo, especialista em Novo Testamento, chamado Michael Gorman. O título do livro é O Apóstolo do Senhor Jesus Crucificado, uma introdução teológica a Paulo e às suas cartas. Eu, particularmente, sou um apreciador da teologia paulina. Sempre quando há um lançamento que eu consigo adquirir, eu gosto de adquirir porque gosto de estudar sobre o apóstolo Paulo. E, portanto, eu não poderia deixar de ter em mãos este livro do Michael Gorman. Esse teólogo tem sido publicado em nossa língua e isso é muito bom. O primeiro livro que eu conheço que foi publicado aqui, que eu tive acesso, foi o Introdução à Exegese, que é um brilhante livro dele, muito didático, acessível, inclusive já usei para dar aulas, publicado pela editora Thomas Nelson Brasil. Um outro livro dele também, que foi publicado recentemente, é o livro Lendo o Apocalipse com Responsabilidade, também publicado pela editora Thomas Nelson Brasil. E agora a Agnus traz para a língua portuguesa o Apóstolo do Senhor Crucificado. Nesse texto, a ideia do Michael Gorman é de fato ser uma introdução. Então, inicialmente, o Gorman faz uma introdução ao mundo do apóstolo Paulo. Ele entende que é necessário você situar Paulo dentro do mundo greco-romano e mostrar como que a sociedade greco-romana estava estabelecida. Então ele vai discutir conceitos como patronato, honra e vergonha, né, e outros conceitos importantes para a gente entender o mundo em que o apóstolo Paulo estava inserido. Depois, o Michael Gorman ainda se preocupa em apresentar aquilo que ele chama de currículo do apóstolo Paulo. Esse currículo nada mais é do que uma tentativa de apresentar a biografia de Paulo. Quem era Paulo, quando ele nasceu, apresentar um cronograma aqui da sua história, desde sua conversão até a sua morte, quais são as datas apropriadas ou aproximadas, né, para a gente determinar aí alguns eventos importantes na vida do apóstolo Paulo. Também o Michael Gorman, antes de tocar na questão da introdução das cartas, ele apresenta aqui o Evangelho de Paulo, o que Paulo pregava, o que Paulo ensinava, como Paulo via o Evangelho. Depois ele fala um pouquinho da espiritualidade de Paulo, ou seja, como Paulo via a pessoa de Deus, né? E isso afetava a sua prática de liturgia, de devoção, de adoração. Como ele via o Cristo crucificado e ressurreto, o Deus encarnado, e como ele via a pessoa do Espírito Santo. Então ele trabalha nesse sentido aí. Ele também faz uma introdução aqui geral às cartas de Paulo, porque depois ele vai apresentar uma introdução a cada carta. Um detalhe aqui é como ela está estruturada. O Michael Gorman, ele não segue a estrutura que aparece no cânon. Então, a primeira carta que ele vai discutir não é a carta aos Romanos, como aparece no nosso cânon. Após Atos, nós temos Romanos. Não. Ele vai tentar discuti-las aqui dentro de um pressuposto cronológico. Então, a primeira carta que ele apresenta, a introdução dela, é a carta de 1 Tessalonicenses, porque ele parte do princípio de que 1 Tessalonicenses foi a primeira carta que Paulo escreveu, né? Embora os estudiosos vão divergir aqui sobre o assunto, porque há bons estudiosos que defendem que a carta aos Gálatas foi a primeira epístola que Paulo escreveu. Mas que fique claro isso, você ao adquirir o livro vai notar que não está na mesma ordem canônica, porque ele prefere usar a ordem cronológica e trazer aqui desta maneira a partir da primeira carta até a última carta.
Bom, não é um livro pequeno. Eu confesso que eu gostei muito dessa lombada, né, digamos assim, dessa cor aqui das folhas, meio alaranjado. Eu gostei muito, né, dá até um reflexo, achei muito legal. A ideia da capa que também achei legal, né, não fazer aquela pontinha, fazer arredondada, né, achei também muito legal isso. É um livro aí de mais de 800 páginas, então é um conteúdo bem denso, tá? Em cada carta que ele apresenta a introdução, ele apresenta os detalhes do pano de fundo daquela carta relacionado àquela igreja e depois ele faz uma espécie de comentário sobre cada carta, né? Uma espécie de comentário geral, trazendo ali as principais ideias de cada carta. Tá aí o livro O Apóstolo do Senhor Crucificado, Michael Gorman. Vale a pena você adquirir e ter ele em mãos. Lembrando que o Michael Gorman, ele é mestre e doutor em teologia pelo seminário de Princeton e tem se dedicado aí ao Novo Testamento. Fica aí a dica então, tá bom? Bom, se você gostou deste vídeo aqui e te ajudou, por favor, também nos ajude compartilhando, se inscrevendo e curtindo o nosso vídeo, tá bom? Um grande abraço.